Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. De antemão já gostaria de estar agradecendo a oportunidade pelo pastor presidente da igreja, pastor Antônio, e toda a direção, pastor Luciano, as missionárias, as diaconisas aqui do meu lado. Gostaria de estar agradecendo a confiança por essa oportunidade. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. A igreja encontrou? Amém? Vou ler para a gente ganhar tempo. Aqueles que encontraram, se coloquem de pé, em nome de Jesus. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10, diz assim: E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que recebas tu a tua visão e sejas cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se, foi batizado, e tendo recebido o alimento, foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Imediatamente pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Amém, até aí. A igreja pode se assentar. Essa história aqui de Paulo, que no início da história conta sobre Saulo, é uma história bem conhecida sobre a sua conversão. A igreja já conhece essa passagem. Paulo era um homem que nessa época, chamado Saulo, era um homem que perseguia a igreja. E a Bíblia diz que ele perseguiu muitos cristãos em Jerusalém. Muitos irmãos naquela época foram perseguidos por ele. E a Bíblia também conta, no início do capítulo 9, a história desse homem que ora perseguia cristãos, em certo momento teve um encontro com Deus. No início do capítulo 9 já começa ressaltando essa história. Mas antes disso, no início do capítulo 8, a Bíblia diz que Saulo, ele estava não somente perseguia, mas ele também consentiu na morte de Estevão. Era um homem cheio do Espírito Santo. Ele também estava lá. E esse mesmo Saulo, ele continuou perseguindo cristãos. E a Bíblia diz que em caminho de Damasco, quando ele seguia, ele tinha pego carta para continuar perseguindo cristãos e encarcerar cristãos, mas a caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele teve um encontro. Ele teve um encontro ao qual ele não esperava, mas ele se encontrou com Jesus. Jesus estava no caminho dele e ele não sabia. A Bíblia diz que ele teve um encontro com um resplendor de luz.
E nesse resplendor de luz, a Bíblia diz que ele cai, ele vai ao chão. E quando ele vai ao chão, o Senhor Jesus, que o cercou por essa luz, diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, Saulo não conhecia o Senhor. E Saulo, ele não conhecia a voz do Senhor. E se você ler o versículo adiante, ele pergunta: quem está falando com ele? Quem és, meu Senhor, que está falando comigo? E Jesus se apresenta para ele, ele diz: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. E nesse momento, Paulo, que viajava com alguns homens, esses homens pegam Paulo e levam Paulo ali para Damasco. E lá eles deixam Paulo. E ali Paulo, já no início do seu ministério, ele já começa ali com um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Um tremendo jejum forçado, porque ele ficou ali à espera de Ananias. Chegando no versículo 10, a Bíblia diz que, a Bíblia inicia dizendo que o Senhor fala com Ananias. Até então a Bíblia não tinha mencionado sobre esse Ananias. É claro que se você for olhar no capítulo 5 de Atos, você vê a Bíblia falando sobre um Ananias, mas não era esse. Era um nome muito comum na época, mas esse se referia a outro Ananias. Era um nome popular da época. Mas até então, a Bíblia ali ainda não tinha falado sobre esse Ananias. Até então, para nós, ele era um Ananias desconhecido. Mas o Senhor o chamou em uma visão. E o que me impactou nesse versículo é que quando o Senhor chamou Ananias, e ali está no versículo 10, quando o Senhor fala com ele, a primeira coisa que o versículo diz, que quando o Senhor chama Ananias, é a resposta de Ananias. Ananias diz: eis-me aqui. E outra coisa que o Senhor veio falando ao meu coração é que logo nesse início nós já enxergamos um diferencial daquela pessoa que ouve ao Senhor falar e da pessoa que não ouve ao Senhor falar. Ora, quando nós acabamos de perceber que Saulo, o Senhor fala com Saulo, e Saulo pergunta: quem fala comigo? Saulo não identificou que era Jesus, se Jesus se apresenta para ele. Mas nessa passagem, quando o Senhor fala com Ananias, Ananias diz: eis-me aqui. E para você falar eis-me aqui quer dizer que você está de prontidão. Eis-me aqui quer dizer que você está de prontidão. Independente de quem fosse ali, já quer dizer que Ananias reconhecia quem falava com ele. Então Ananias diz assim: eis-me aqui. No versículo 11 e versículo 12, o Senhor manda Ananias ir na casa de Judas. E outra coisa que também começou a me impactar lendo esse versículo, é que no final do versículo, ali entre o versículo 11 e 12, o Senhor diz que Saulo está orando à espera de Ananias. E isso muitas vezes tem sido a nossa dificuldade. Quantas vezes nós temos dificuldades, ou quando nós estamos diante de uma provação, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é parar de orar. A primeira coisa que nós fazemos é parar de falar com o Senhor. Estamos ali decepcionados com alguma coisa e automaticamente começamos a perder a intimidade. Mas ali o versículo diz que Saulo está orando. E o mais interessante é que mesmo quando Ananias ele já tinha ouvido o Senhor falar, e ele já tinha dito: eis-me aqui, como nós lemos no versículo, mas ali ele também tenta responder: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias ali ele tenta
ali falar com o Senhor, trazer uma justificativa para que ele não fosse até lá falar com Saulo, porque Saulo era um homem que perseguia cristãos. Ananias ali estava com medo do que pudesse acontecer com ele. Mas, além disso, o Senhor falou para Ananias: Ananias, vai, entra na casa, impõe as suas mãos sobre ele, para que ele volte a ver e para que ele seja cheio do Espírito Santo. E quando eu li essa passagem, o Senhor falou algo interessante ao meu coração. Só reconhece a voz daquele que fala com você se você tiver intimidade com ele. Eu vou repetir para você entender. Você só reconhece a voz de quem fala contigo se você tiver intimidade com ele. Se você não tiver intimidade com ele, você não vai reconhecer a voz dele quando ele falar contigo. Você precisa ter intimidade com ele. E aqui, lendo nessa passagem aqui, eu já consegui traçar dois paralelos que o Senhor falou ao meu coração. Primeiro, Saulo ouve ao Senhor falar, mas ele não conhecia a sua voz. E Ananias, que tinha intimidade com o Senhor, quando ouviu o Senhor falar, disse: eis-me aqui. Essa é a diferença de quando você ouve Deus falar. Quando você ouve Deus falar e você tem intimidade com Ele, a sua posição vai ser: eis-me aqui. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, se você tem intimidade com o Senhor e quando Ele falar contigo, você vai reconhecer a voz dEle, porque você tem intimidade com Ele. Amém? E quando eu li essa passagem, o Senhor também me levou lá atrás, 1 Samuel capítulo 3, quando o Senhor fala com Samuel, Samuel era pequenino. Ele ainda não conhecia, não reconhecia a voz do Senhor. E o Senhor chama Samuel por 3 vezes. Na primeira vez que o Senhor chamou Samuel, Samuel não conhecia, ele foi até Eli, que era o sacerdote. Falou: Eli, o Senhor me chamou? Ele falou: não, volte a dormir, eu não te chamei. E mais uma vez o Senhor falou: Samuel. E ele foi a Eli novamente: o Senhor me chamou? E ele disse: não, não te chamei, volte a dormir. E pela 3ª vez o Senhor chamou Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E ele foi até Eli novamente. E aí Eli, caiu a ficha de Eli, que era o Senhor falando com Samuel. E Eli responde para Samuel: Samuel, se essa voz falar contigo de novo, diga: eis-me aqui. Porque embora Eli estivesse já cansado, já não ouvia mais o Senhor falar, mas ele sabia como era. E ele sabia o que devia fazer quando o Senhor chamar. Ele sabia que a resposta tinha que ser: eis-me aqui. E só diz eis-me aqui quem tem disponibilidade para o Senhor. E aí eu queria te fazer imaginar, para que você pudesse entrar um pouco mais nessa passagem que nós lemos. Imagina uma pessoa que você tenha intimidade. Pode ser esposa, esposo, mãe, filho, qualquer pessoa que você tenha uma intimidade muito grande. Eu tenho certeza que se você tem muita intimidade com essa pessoa, você vai reconhecê-la sem ver. Você concorda comigo? De repente, pode ser por uma abertura de chave, pode ser pelo ouvir dos passos. Você já sabe quem é. É ou não é? Eu lembro, há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, mas há algum tempo atrás, que quando eu e meus irmãos estávamos em casa sozinhos, e aí a gente aprontava.
aprontávamos lá, fazíamos uma bagunça, mas quando minha mãe ou meu pai estavam se aproximando de casa, a gente se reconhecia pelo andar dos pés. Ou quando colocava a chave na porta, a gente já sabia que era eles. E corre para um lado, corre para o outro, começa a arrumar bagunça, porque a gente já sabia quem estava chegando. É ou não é? Eu sei que você lembra, você tem história. Mas nós reconhecemos a pessoa pela intimidade que nós temos com ela. Assim não é diferente com o Senhor. Se você tiver intimidade com Ele, um dos maiores benefícios que se tem quando nós temos intimidade com o Senhor é a sensibilidade. Não vai precisar de muita coisa. Você vai reconhecer o Senhor logo. Quando Ele começar a falar contigo, a sua posição vai ser: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Essa vai ser a sua posição. E o mais interessante é que quando o Senhor fala conosco, muitas vezes, quando o Senhor fala contigo, Ele vai te convidar a investir em alguém. Sabia disso? Sabe por quê? Muitas vezes o Senhor, Ele quer abençoar a tua vida sim, mas Ele vai abençoar a tua vida quando você estiver disposto a obedecer. Quando você estiver disposto a oferecer. Quando você estiver disposto a ofertar. E quando eu digo ofertar, não é valores, é ofertar tempo, é investir em pessoas. Aí o Senhor vai começar a olhar para a tua vida. Ananias ali ouviu. Porque muitas vezes nós queremos ser abençoados. Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas quantos de nós estamos dispostos a investir? Porque quando nós pensamos em investir, muitas vezes nós pensamos em questões financeiras. E muitas vezes não é isso que o Senhor quer que você invista. Às vezes o Senhor quer que você invista tempo em pessoas. E o Senhor, Ele fala com Ananias. E muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas desculpas. Senhor, mas eu sou fraco, eu não tenho condições financeiras. E o Senhor te responde: diga ao fraco que eu sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque na nossa fraqueza é que nós declaramos a nossa dependência do Senhor. E aí eu te pergunto, você quer ouvir Deus falar com você? Quantos querem ouvir Deus falar? Esteja disposto a investir. E você vai ouvir Deus falar contigo. Às vezes a gente diz: Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar, mas falta fé. Romanos 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu não estou falando aqui não, nessa palavra, mas nesse lugar tem sido transmitido palavras de Deus. Talvez você possa até assistir e ouvir muita coisa por aí, muita coisa louca tem acontecido por aí, mas nesse lugar tem saído palavras de Deus. E se você não tem ouvido, de repente o problema está contigo. É preciso abrir mão de alguma coisa. E muitas vezes, como estava falando, não depende da sua classe social, não depende da sua vida financeira, porque Deus está interessado em saber o que está no seu coração. Porque quando Ele falar com você, Ele quer saber se você vai fazer como Ananias fez, ou como Samuel, tão pequeno, fez: eis-me aqui. Ou se você vai responder: Senhor, agora eu estou ocupado, eu estou com muito compromisso, não dá para ser depois. O Senhor vai querer saber o que está no teu coração, se você está disposto a abrir mão para dizer: eis-me aqui. Só reconhece a voz do Senhor quem tem relacionamento com Ele, quem investe tempo para investir nele. Porque aquele que ouve ao Senhor para receber mais dele, ele tem que estar disposto a se arriscar. Aquele que se arrisca, ele vence. Aquele que se arrisca, ele recebe. Você tem que estar disposto
a fazer o que ninguém faz, para que você veja aquilo que ninguém viu. Em Jeremias 33, versículo 3, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é o que Deus tem para a tua vida. Quer ouvir Deus falar? Busca Ele, investe tempo nele, se separe, busque a Ele. Eu tenho certeza que o Senhor vai revelar coisas que você não sabe. O Senhor vai revelar coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. É o que o Senhor tem separado e preparado para aqueles que o buscam e para aqueles que se separam. Você está entendendo o que Deus está falando para você hoje, nessa noite? Faça algo que ninguém fez. O Senhor precisa de pessoas disponíveis, pessoas que quando Ele fala, a pessoa obedece, independente da dificuldade. E aí nesse versículo, eu me peguei pensando, imagina se Ananias fosse dar ouvidos a tudo aquilo que estavam falando de Ananias. Se Ananias fosse prestar atenção no que estavam falando a respeito de Saulo, ele não teria ido. Ele não teria ido fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. O Senhor mandou Ananias ir. Mas a diferença é que Ananias, ele conhecia a voz de quem falava com ele. E é isso que nós precisamos. Das muitas vozes que tem falado ao teu ouvido, você precisa identificar a voz do Senhor falando ao teu ouvido. Você tem que parar de ouvir essas pessoas que muitas vezes vão te aconselhar e dizer assim: não é assim mesmo. Não, todo mundo passa por isso. Não é assim mesmo. Uma hora vai melhorar. Uma hora, não aceita isso. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Não aceita isso sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você conhece quem te chamou, você conhece quem te escolheu, você conhece quem te separou, você conhece quem tirou você de um lamaçal de pecado. Então você tem que abrir os teus ouvidos e entender quem é que fala contigo e parar de deixar essas vozes que têm falado ao teu ouvido te causar dúvida no teu coração. Quem cumpriu a promessa, quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele vela com a sua palavra. A diferença de que quando nós não ouvimos Deus falar, é que você tem que ver para crer, não é? Quando você não ouve Deus falar, você precisa ver, precisa apalpar para você poder crer. Agora a diferença de quem ouve ao Senhor falar, e é isso que eu quero te convidar nessa noite, para que você abra os teus ouvidos para você ouvir ao Senhor falar. A diferença de quem ouve o Senhor falar é que ele não precisa ver para crer, porque ele sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Essa é a diferença. Você ainda não está vendo a situação, você ainda não enxerga a vitória, mas você sabe que quem garantiu é fiel para cumprir. Você sabe que quem te prometeu vai cumprir e que na hora certa você vai receber a sua vitória. A diferença é que quando você ouve Deus falar, você tem certeza de que quem te prometeu não falha. Quando você ouve Deus falar, Ele te guia. Quando você ouve Deus falar, Ele te dá a direção. Quando você ouve Deus falar, Ele te dá estratégia. E é isso que falta muitas vezes no nosso meio. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. Se coloque de pé. Atos capítulo 27, avançando aqui, já não vou nem me ater na história sobre Paulo, mas já quero avançar um pouco.
Atos capítulo 27 relata uma história interessante. Ela diz que Paulo, em certo momento, ele estava em destino à Itália. E ele orienta para que não seguissem viagem, porque eles estavam navegando bem devagar devido à tempestade. Tinha uma tempestade muito grande que surrava aquele barco. E a Bíblia diz que os ventos eram contrários, era uma tempestade. Mas o centurião que acompanhava Paulo, ele disse assim: não, nós vamos seguir viagem. Ele não entendeu, ele não quis seguir a orientação de Paulo, e a embarcação seguiu. Mas a Bíblia também relata nesse mesmo capítulo 27, que a embarcação não aguentou. A Bíblia diz que, vindo um pé de vento, o barco quebrou e afundou por causa da tempestade. O centurião não tinha ouvido e não tinha seguido o conselho do homem de Deus que tinha falado com ele, mas ainda assim Paulo libera uma palavra para ele e diz: tende bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio.